O país que detém a tecnologia mais avançada na produção de etanol é também o que reúne a maior frota de veículos movidos a álcool do mundo. São 12 milhões de veículos flex em circulação, o que representa 32% da frota nacional. Em 2012, eles vão ser metade da frota. Para manter tantos carros em movimento, é preciso aumentar a produção nos canaviais. E quem garante esse ritmo acelerado de produção são essas mãos anônimas, que derrubam quilômetros e quilômetros de canaviais. Hoje, 160 mil boias frias ainda são responsáveis por metade da colheita e o trabalho é duro. Um cortador chega a dar 10 mil golpes de facão por dia. Em média, cada um colhe 10 toneladas de cana em uma jornada de trabalho de 7 horas. Ô, Valdeci, você cortou cana por quanto tempo? 13 anos. Como é que foi esse período para você? Difícil? Ah, foi complicado, meio difícil. Sofri, cansado, debaixo de chuva e sol. Mas essa profissão vai ser extinta também com o fim das queimadas. No estado de São Paulo, principal produtor do mundo, o fogo nos canaviais deve acabar em 2017. O fim da queima é uma exigência internacional para o Brasil conseguir exportar álcool combustível. Os usineiros fizeram um acordo com a Secretaria do Meio Ambiente paulista e vão antecipar o prazo em 3 anos, para 2014. Quando o fogo acabar, as máquinas vão entrar com tudo nos canaviais e os cortadores vão ficar sem trabalho. O setor já sabe que é muita gente e que o impacto social vai ser forte. Hoje nós temos no corte manual 160 mil pessoas. Dessas 160 mil pessoas, cerca de 75 mil têm condição de ser empregadas dentro do próprio setor de fabricação de etanol e açúcar. Não é que essas pessoas ficarão sem trabalho. Essas pessoas precisam ser qualificadas para outras atividades de acordo com a necessidade das regiões do estado de São Paulo onde há emprego. Não é porque a pessoa não terá esse posto de trabalho no corte manual que ele tem que ficar desempregado. Nós precisamos ter um projeto sério de qualificação dessas pessoas. A capacitação já começou. Uma parceria entre usinas, indústrias de máquinas agrícolas, o Senai e o Banco Interamericano de Desenvolvimento resultou em cursos. Alguns para trabalhar dentro das usinas como motorista, operador de colhedora, eletricista, mecânico e soldador. E outros para quem quer mudar de ramo, nas áreas de avicultura, jardinagem, construção civil, horticultura, costura, hotelaria e apicultura. 7 mil alunos vão ser formados por ano em cursos que se identificam com a atividade econômica da região onde são oferecidos. Em Ribeirão Preto, a segunda turma já está nas salas de aula. Vocês se lembram, ó, mancais principais. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outras cidades seguem o mesmo rumo. Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Quando a gente olha assim, parece uma oficina mecânica de uma concessionária. Tem carros de vários modelos, lanternas e painéis desmontados. Aqui um sistema completo de freios. E na bancada, motores de vários tipos. Mas, na verdade, esta não é uma oficina mecânica comum. É uma sala de aula onde os alunos aprendem tudo sobre como consertar um carro. Saem daqui com o diploma na mão e a certeza de que o emprego existe. O que foi feito é que tanto na parte dos cursos para as usinas, para dentro das usinas, como os cursos com as demandas das comunidades, nós fizemos em cima da demanda local, quer dizer, as usinas estão precisando de soldadores, de motorista de canavieiro, motorista de colhedora e as outras funções, eletricista e mecânico. E para as regiões que nós temos usinas, também estamos fazendo em cima da necessidade daquela comunidade. Não é que ele vai fazer um curso onde não tem onde trabalhar. Nós estamos levantando e fazendo cursos diretos para a demanda local. A partir do momento que você chegou aqui, pôs na mão, ó. E a aula de mecânica gira a chave dos sonhos e novos empreendedores começam a surgir. O que você já sabe hoje?
Hoje eu sei bastante, já sei desmontar uma caixa de direção, montar as peças específicas e mais um pouco de coisa. Valdecir Mecânica está logo, logo surgindo aí. Logo, logo surgindo. Aí eu pretendo um dia, né, trabalhar e um dia pôr uma oficina para mim, né, se puder, trabalhar para mim mesmo. E adeus, corte de cana. E adeus, corte de cana. E correr para o abraço agora, partir para mecânico mesmo. É tanta gente querendo mudar de vida que até o professor do curso fica surpreso com a determinação dos alunos. Essa garra que eles trazem do corte de cana, alinhado com o curso que eles estão fazendo no Senai, vão fazer com que eles, nessa vivência que eles tiveram do corte, vão fazer que aqui, futuramente e bem próximo, logicamente, eles estudando, buscando conhecimento, se possível, fazendo um curso técnico, fazendo uma faculdade, aqui pode sair o quê? Muitos gestores ou muitos líderes de oficina. Se eles estão concentrados nas ferramentas e parafusos, elas também vão à luta. As cortadoras de cana começam a aprender a receita sobre como mudar de vida. Agora, a gente não pode errar, é o ponto da farinha, tá bom? Neste curso, as alunas aprendem a fazer pães, doces e bolos. São mulheres de todas as idades, algumas tão jovens que nem parecem já ter passado pelos canaviais. Em comum, o desejo de ficar longe de um trabalho desgastante e perto de um sonho. Entre cortar cana e fazer esse curso, o que é melhor? O curso. O que é seu sonho? Eu sonho em montar um próprio negócio para mim, né? O meu sonho mesmo é trabalhar na minha casa, né, fazer os pães, para os meus filhos vender, ou eu mesmo vender nas rodoviárias, nas portas. Só que bonitinho. Eu queria estar pronta para a nova mudança que ia ter e surgiu essa oportunidade. E aí eu resolvi, né, trabalhar em buffet diferente. Aí para mim subir de cargo, eu já entrei no curso para mim aprender e eu sei que tem possibilidades disso, né? Então eu quero dar uma vida melhor, eu creio que futuramente eu vou estar pronta para pôr uma padaria, os meus filhos já vão estar grandes, então vão poder me ajudar. Plantação de cana, Giano Miranda só vê pelo retrovisor do caminhão. O ex-cortador fez o curso de motorista e hoje dirige o maior veículo da usina. Você tem saudade daqueles tempos do podão? A gente tem, mas temos que progredir mais cada dia, né? Voltar para o corte da cana? Por enquanto não. Mas tem ex-cortador de cana que não quer abandonar a lavoura. E se não podem concorrer com as máquinas, eles aprendem a dominá-las. É o que você vai ver no próximo bloco. O cortador de cana quer deixar o facão, mas não quer abandonar os canaviais. O sonho da maioria deles é estar aqui, pilotando esta máquina que mais parece uma nave espacial, cheia de botões e com ar-condicionado. Assumir o comando desta máquina, que vale cerca de R$800 mil, significa para o trabalhador promoção e mais dinheiro no bolso. Oswaldo de Souza nem sabe a temperatura que faz aqui do lado de fora. Ex-boia fria, ele trabalhou pesado debaixo de muito sol forte. Agora vive o conforto do ar-condicionado. Está sempre de roupa limpa e não faz esforço algum para derrubar canaviais de perder de vista. Quando usou o facão pela última vez, Oswaldo levou para casa um salário que não passou de R$1.000, resultado de um mês inteiro de trabalho. Hoje ganha bem mais do que isso. Quanto você ganha a mais hoje, operando a máquina, do que com o corte manual? Umas 3 vezes mais, né? Compensa, né? Quanto mais você trabalha com a máquina, mais você ganha? Isso. É produção, né? Depende, se produzir mais, vai ganhar mais. A máquina que Oswaldo opera substitui o trabalho de 100 cortadores. Ela colhe 800 toneladas de cana por dia. É uma concorrência que nenhum trabalhador consegue enfrentar.
Se esse processo é inevitável, você tem que ter um projeto sério de treinamento dessas pessoas para outras atividades, seja dentro do setor, seja em outras atividades industriais ou até fora da indústria.